bem-vindo a mais um episódio do Turbicast. Hoje, a gente vai mergulhar num componente, essencial para o controle de turbinas. Sabe, em termoelétricas, plantas de cogeração, é o conversor corrente-pressão, o famoso CPC. E vamos focar num modelo específico, o CPC-2 da Warbird, que tem lá suas melhorias dinâmicas. A ideia aqui é entender o que esse cara faz, como ele funciona por dentro, os macetes de instalação, configuração. Vamos nos basear nos detalhes técnicos mesmo, para entender junto por que ele é tão importante, né? Ok, então vamos começar pelo começo. O que exatamente esse CPC-2 faz? Por que ele é tão central nesses sistemas de energia? Então, imagina ele como uma ponte. Uma ponte bem inteligente, na verdade. Ele liga o comando eletrônico, que é elétrico, com a força hidráulica. Ele recebe aquele sinal padrão, sabe? 4 a 20 miliamperes que vem lá do sistema de controle. O padrão da indústria, né? Isso, esse mesmo. E transforma isso numa pressão hidráulica. Mas não de qualquer jeito. É uma pressão super controlada, bem precisa, estável. E para que isso? Bom, a função principal é mover atuadores hidráulicos. E esses atuadores posicionam válvulas que são críticas para o processo. Válvulas tipo... Tipo as válvulas de admissão de vapor na turbina ou as que controlam quanto combustível entra. O CPC-2 ajusta essas válvulas com muita precisão. E é isso que permite controlar a velocidade da turbina, a carga que ela está gerando, enfim, os parâmetros-chave. Entendi. E controlar isso direitinho, claro, impacta demais a eficiência da planta. E a segurança também, né? Fundamental. Faz todo sentido. E como ele é construído? O que tem dentro dessa ponte, como você chamou? Ele é parrudo, feito para aguentar o ambiente industrial, né? A carcaça dele normalmente é de alumínio, anodizado e bem vedada. Geralmente IP66. Isso quer dizer que aguenta poeira, jatos d'água. Exatamente. Protege bem o que está lá dentro. E lá dentro, o que a gente encontra? Uma válvula hidráulica do tipo rotativa, de 3 vias. Tem também um atuador elétrico rotativo, que é brushless, sem escova, sabe? Para durar mais. E, claro, a placa de circuito impresso, a PCB. Essa é o cérebro da coisa. E um sensor de pressão interno para ele saber o que está acontecendo. E essa válvula rotativa, tem algo especial nela? Olha, ela é interessante. Geralmente é de aço inox. Isso faz ela ser bem precisa e também mais tolerante àquelas pequenas sujeirinhas que sempre tem no óleo hidráulico, né? É comum. Já a PCB, ela faz um monte de coisa. Roda o algoritmo que controla a pressão, normalmente um PI, proporcional integral, comanda o atuadorzinho elétrico e faz também os diagnósticos internos e gerencia a comunicação para a gente poder configurar ele. É o centro nervoso ali. E falando em inteligência e segurança, tipo, se acabar a energia, o que acontece? Ele fica maluco. Não, de jeito nenhum. Ótima pergunta. Ele tem um projeto que chamam de fail-safe, a prova de falhas. Se cortar a alimentação elétrica, tem uma mola lá dentro que entra em ação. Essa mola empurra a válvula hidráulica para uma posição segura. Ela faz a pressão da porta de controle ir direto para o dreno, para o tanque. Então ele despressuriza a saída de controle. Exato. E o resultado prático disso é que o atuador hidráulico grandão, lá na ponta, o que mexe a válvula de vapor, por exemplo, geralmente vai para uma posição segura, fechado normalmente. Isso protege a turbina, evita que ela dispare ou opere de forma indesejada numa falta de energia. É uma segurança importante. Nossa, essa função fail-safe realmente traz uma tranquilidade, né? Evita problemas bem maiores. Agora vamos entrar nos detalhes que definem o desempenho dele. Quais são as especificações-chave? O que mostra o que o CPCI entrega na prática? Pois é, vamos lá. Na parte elétrica, ele funciona com tensão de 18 a 32 volts DC. O mais comum é usar 24 volts. O consumo normal é baixo, uns 25 watts. Mas, olha, atenção, ele pode ter picos de consumo de até 90 watts. Isso acontece quando ele precisa responder muito rápido. Então a fonte de alimentação tem que aguentar esses picos, né? Não pode ser qualquer fonte. Exatamente, tem que ser dimensionada para isso. E o sinal de comando, como a gente falou, é o 420 mili. Certo. A vazão que ele consegue entregar depende da diferença de pressão, né, entre o suprimento e a saída de controle. E um ponto, crucial mesmo, a qualidade do óleo hidráulico. Além de ser compatível, ele tem que estar muito, muito limpo. Limpo como? Tem um padrão? Tem sim. A recomendação é uma limpeza bem alta, tipo ISO 2016 ou até melhor. Geralmente se consegue isso com um filtro externo dedicado para ele, bem fino, na faixa de micrômetros. Manter o óleo limpo é vital para ele funcionar direitinho por muito tempo e para manter a precisão, claro. Entendi. A fonte e a limpeza do óleo são pontos críticos, então. E quanto a aguentar o tranco lá da planta? Temperatura, vibração, ele é resistente mesmo? Sim, ele é projetado para isso. Opera numa faixa de temperatura ambiente bem ampla.
Vai de menos 40 graus Celsius até plus 85 graus Celsius. É bastante coisa. Nossa. E aguenta níveis de vibração e choque bem altos também. E em termos de performance, a pressão que ele entrega é super estável. A variação fica em menos de mais ou menos 2% do valor que você mandou ele entregar. E a precisão geral? Altíssima. O erro é menor que mais ou menos 0,2% da faixa total de pressão dele. E mesmo que a temperatura ambiente mude, ele varia muito pouco. É bem robusto e preciso. Impressionante mesmo. Eu li algo sobre uma função com um nome curioso. Silt Buster. O que é isso? Parece algo para tirar lodo, sujeira. Quase isso. Silt é aquela borra bem fininha, sabe? Partículas minúsculas que podem ir se acumulando no óleo, mesmo com filtro bom. O Silt Buster é uma função inteligente dele para aumentar ainda mais a confiabilidade. Basicamente, é um pulso que a válvula interna dá de tempos em tempos, um pulso rápido, calculado. Um pulso? Como assim? Funciona assim. A válvula dá uma mexidinha rápida, ela abre um fluxo para o dreno por um instante mínimo. Isso ajuda a desalojar e arrastar essas partículas fininhas que poderiam começar a grudar ali dentro, sabe? E logo depois, ela faz um movimento contrário para compensar o óleo que saiu. A sacada é ser tão rápido e simétrico que, idealmente, não afeta a posição do atuador principal que ele está controlando. Ah, que legal. É tipo uma autolimpeza para evitar que ele fique lento ou trave com o tempo? Exatamente, uma autolimpeza preventiva. E o mais bacana é que dá para ajustar isso. A frequência desses pulsos, a intensidade, a duração, tudo via software de configuração. Muito interessante essa função. Mas esse ajuste fino aí me faz pensar. Instalação e configuração. Não deve ser só plugar e usar, né? Imagino que tem esses cuidados. Com certeza. Exige atenção, sim. A montagem física em si é padrão, ele vai num bloco adaptador ou num manifold com parafusos normais, M10 geralmente. O ponto crítico ali é a vedação das portas hidráulicas, S de suprimento, C de controle e T de tanque dreno. Usar os O-rings corretos e garantir que estão bem assentados é fundamental. E as tubulações hidráulicas, né? Além do diâmetro certo para não restringir o fluxo, elas precisam estar impecavelmente limpas antes de conectar o CPC2. Tipo, fazer um flushing antes. Exato. Um flushing completo do sistema é essencial, senão você contamina o equipamento novo logo de cara. E a segurança, claro, sempre. Verificar a certificação para a área classificada, se for o caso, a TEC, CSA, e o aterramento, importantíssimo. Não só o de proteção, o PE, mas também um aterramento bom para compatibilidade eletromagnética, o MC. Cabos curtos, baixa impedância. Faz todo sentido essa preocupação com limpeza e aterramento. E na parte elétrica, fora a fonte que a gente já falou, qual o segredo ali? O segredo é capricho, basicamente. Usar cabo blindado tanto para o sinal de 420 mA quanto para a comunicação serial RS-232, se for usar. Isso é crucial para evitar ruído. Ruído eletromagnético pode atrapalhar ele. Pode interferir no sinal ou na comunicação. Então, blindagem é essencial. As conexões são feitas dentro da caixa dele, em bornes, tem que tirar a tampa para acessar, e falando na tampa, tem o jeito certo de fechar, com torque específico, trava, para garantir a vedação e a segurança. E lá dentro, prender bem os fios com as abraçadeiras que vêm junto, para não forçar os conectores e nem deixar fio raspando na tampa quando fechar. É detalhe, mas faz diferença. Entendi. Parece que a configuração é um capítulo à parte mesmo. PC Service Tool, ela é tão importante assim? Ela é a chave para destravar tudo que o CP6 pode fazer. Você conecta ela no conversor, geralmente via porta serial hoje em dia, usa um adaptador USB serial, né? E com esse software no computador você faz todo o ajuste fino, o comissionamento. Ajuste fino tipo? Tipo, ajustar os ganhos do controle PI, para otimizar a resposta dinâmica dele, sabe? Se ele vai ser mais rápido, mais lento, se vai oscilar. Você configura as faixas. Diz pra ele, olha, 4 mA é essa pressão mínima aqui e 20 mA é essa pressão máxima. Define os limites para os alarmes e desarmes dos diagnósticos internos, configura o que cada entrada e saída digital ou analógica adicional vai fazer, e tem uma função bem legal. Se o atuador que ele controla não for linear, você pode até criar uma curva de linearização dentro dele. Para compensar. Nossa, bastante coisa. E não é só para configurar, não. Durante a operação, ou para achar um problema, a ferramenta é ótima. Você monitora tudo em tempo real. Vir gráficos? Sim, gráficos de pressão, do sinal de comando, da posição interna da válvula, checa o status de cada diagnóstico em detalhe, pode até comandar uma pressão manualmente pelo PC para testar. Claro, com a máquina parada e segura, né? Uau! É realmente uma ferramenta poderosa. Mas fica claro que precisa de conhecimento específico, né? Não é só do CPC2, mas do sistema todo, da turbina. Exatamente. Precisa entender da dinâmica do processo da planta, do sistema hidráulico, dos princípios de controle.
É um conhecimento bem especializado. E olha, para quem está buscando justamente isso, sabe, quer começar a se aprofundar nesse mundo das termoelétricas, entender componentes como esse CPC2 em detalhe, os cursos da Turvivap são um caminho bem interessante. Ah, legal você mencionar. Sim, porque essa nossa conversa aqui é só uma amostra, né? Nos cursos, o conteúdo vai muito mais fundo. Tem aulas com engenheiros que são especialistas mesmo, que vivem isso no dia a dia de turbinas a vapor. E tem material de apoio, apostila, questionário para fixar, simulador para praticar, até encontros ao vivo para tirar dúvida. É bem completo. Bacana. Quem tiver interesse em dar esse passo, pode dar uma olhada lá no site. Lá tem mais informações. Boa dica. E essa questão da confiabilidade, dos ajustes finos, me leva a outro ponto. Redundância. Tem modelos redundantes, né? Como isso funciona e por que é tão importante em alguns casos? A redundância. Essa é a carta na manga para aquelas aplicações onde, assim, uma parada inesperada da turbina é simplesmente inaceitável. Custo muito alto ou risco, né? Exato. Custo financeiro gigante ou risco para a segurança mesmo. A ideia, na teoria, é simples. Você instala 2 CPCIs e os 2 podem controlar o mesmo atuador final. Um deles é configurado como master, o mestre, e o outro como slave, o escravo. E eles ficam conversando entre si? Constantemente. Tem um link de comunicação dedicado só para isso. Se a unidade master tiver qualquer problema, detectado por ela mesma pelos diagnósticos, ou se a unidade slave perceber que o master não está respondendo como deveria, aí o controle passa automaticamente para o slave. Essa transferência é rápida, projetada para não dar tranco na operação da turbina. E como a gente sabe quem está no comando? A unidade que está ativa sinaliza isso. Geralmente tem uma saída digital que indica master ativo ou slave ativo. Entender essa lógica de redundância, como os diagnósticos de um afetam o outro, isso é fundamental para o pessoal da manutenção e operação no dia a dia. Sim, a gente libera outras análises, outros materiais técnicos para quem é membro e, claro, nos cursos que eu mencionei, todos os episódios do Turbicast ficam lá disponíveis, junto com todas as outras ferramentas de desenvolvimento profissional na área. Ótimo saber essas opções também. E voltando para os diagnósticos que você falou, o que exatamente o CPC2 consegue monitorar nele mesmo? É tipo uma autoanálise completa? É, bem completa, sim. Ele monitora a própria tensão de alimentação, para ver se está dentro do esperado, monitora a temperatura lá dentro da eletrônica, se esquentar demais, ele pode até reduzir a performance para se proteger ou mesmo falhar. Ele verifica os sinais analógicos que chegam nele, o de comando principal e um secundário, que pode ser usado como backup ou para ler um sensor externo. Ele checa se esses sinais não estão fora da faixa, tipo abaixo de 3 mA ou acima de 21 mA, sabe? Isso pode indicar um problema no sensor que manda o sinal ou no cabo. Entendi. Que mais? Ele testa a saúde do sensor de pressão interno dele mesmo, e se estiver usando um sensor externo ligado nele, testa esse também. Nos sistemas redundantes, ele fica checando a comunicação com o parceiro o tempo todo. E tem um diagnóstico que eu acho muito importante, o de erro de rastreamento. Ele compara a pressão que ele deveria estar entregando, o set point, com a pressão que ele realmente está entregando. E se a diferença for grande? Se a diferença ficar muito grande por muito tempo, ele sinaliza um problema, que pode ser nele mesmo, ou pode ser algo no sistema hidráulico que está impedindo ele de atingir a pressão, né? Uma válvula travada, uma restrição. E como ele avisa que achou um problema? Fica piscando luzinha? Manda sinal? Exato. Tem LEDs lá dentro para isso. Normalmente, um LED amarelo indica um alarme. É uma condição anormal, mas talvez a unidade ainda consiga operar, pelo menos por um tempo, ou com alguma limitação. Já um LED vermelho, aí a coisa é séria, indica um shutdown. É uma falha crítica que exige uma parada segura. Normalmente, o shutdown dispara aquela função fail-safe que a gente falou, né? Mandando a pressão para o dreno. E ele avisa o sistema principal da planta. Sim. Esses status, alarme e shutdown, são enviados para fora através de saídas digitais, que você configura para conectar no sistema de controle principal. E para ajudar o técnico lá no campo, na hora do aperto, o LED vermelho também pisca. Ele pisca códigos numéricos, os chamados flashcodes. Cada código indica qual diagnóstico específico foi ativado. Facilita muito na hora de descobrir o que aconteceu. Nossa, bem pensado isso dos flashcodes. Agora, com toda essa tecnologia, autodiagnóstico, qual a rotina de manutenção para um cara desses? Ele dá muito trabalho? Olha, surpreendentemente, não. O CPC2 em si é projetado para ser meio instala e esquece, sabe? Em termos de manutenção de rotina nele mesmo. A grande vantagem é essa robustez e a inteligência dele. O componente que realmente precisa de atenção regular é aquele filtro externo do sistema hidráulico que alimenta ele. Ah, o filtro de novo. Sim, manter esse filtro em dia, trocar um elemento filtrante no prazo certo ou baseado em análise de óleo. Essa é a principal ação preventiva para garantir a vida longa do CPCI. Agora, o fabricante recomenda uma coisa.
Para garantir assim a longevidade máxima e talvez pegar alguma atualização de hardware ou software que possa surgir com os anos, eles sugerem considerar enviar a unidade para uma inspeção ou até uma remanufatura no centro autorizado, a cada 5 ou 10 anos de uso, contínuo. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. É mais um gerenciamento do ciclo de vida do ativo, sabe? Uma boa prática para quem quer o máximo de confiabilidade a longo prazo. Entendi. E se, apesar de tudo, acontecer um problema? Quais são as opções de suporte? Como funciona? Geralmente o fabricante oferece algumas saídas. Pode ter programas de reparo com custo fixo para problemas mais comuns. Uma opção bem interessante é a remanufatura. Você manda a sua unidade defeituosa e recebe ela de volta praticamente como nova, revisada, testada e com garantia. E para casos urgentes, às vezes tem a opção de trocar rápida, exchange. Eles mandam uma unidade remanufaturada rapidinho e você devolve a sua depois. Ajuda a minimizar o tempo de parada. E como aciona isso? O caminho é sempre procurar um distribuidor autorizado ou contatar o fabricante diretamente. É importante ter em mãos os dados da plaqueta da unidade, part number, serial number e descrever bem o problema que está acontecendo. Eles também costumam oferecer suporte técnico por telefone, e-mail e até treinamentos específicos ou serviço de campo para ajudar a diagnosticar problemas mais cabeludos na planta. Certo. Então, depois dessa conversa toda, dessa análise, qual seria a mensagem principal? O que o nosso ouvinte deveria guardar sobre o CPCI? Olha, eu diria que o CPCI é um exemplo fantástico, sabe, de como a tecnologia eletrohidráulica moderna consegue dar um controle que é, ao mesmo tempo, super preciso, rápido e, principalmente, muito confiável. E isso para equipamentos que são críticos, como as turbinas. Ele junta a força bruta, a robustez para aguentar o ambiente pesado da indústria com a inteligência da eletrônica, do software que está rodando ali dentro. E essa combinação resulta numa performance otimizada, nessa capacidade de se autodiagnosticar que a gente falou e numa disponibilidade muito alta, especialmente se usar redundância. No fim das contas, ele é um componente que ajuda diretamente a planta a ser mais eficiente, mais segura e a evitar aquelas paradas não planejadas que custam uma fortuna. É uma peça-chave no controle moderno de turbinas. Excelente resumo. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Pensando na evolução da automação, né? Indústria 4.0, inteligência artificial, essa busca sem fim por eficiência, por confiabilidade. Como será que essa inteligência que está embarcada em componentes como o CPCI vai evoluir? Será que a gente vai ver diagnósticos ainda mais profundos? Talvez eles conversando direto com sistemas de IA para prever falhas, ou até se autoajustando de formas mais complexas no futuro? Fica aí a pergunta, para a gente pensar. Chegamos ao fim de mais uma análise técnica. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa exploração do CPCI. Não deixe de conferir nossos outros materiais para mais conteúdo aprofundado sobre esse universo fascinante das turbomáquinas. Até a próxima!